Pessoal, vamos para mais uma aula. A aula de hoje é muito importante e muito fácil, bem mais fácil do que essa aqui de cálculo, certo? Então vocês podem ficar tranquilos. A gente vai falar sobre a glicólise ou via glicolítica. E diga. Não, eu vou comentar os slides de ontem que faltaram, que eu resolvi não mostrar ontem. Eu vou comentar eles na aula de amanhã. Que amanhã a gente vai ter aula do 12h30 às 2h, certo? Lá no BSA. Então depois da aula de... Já estava esperando que eu falasse das 2h, né? Depois da aula de Biobex, alguém aí vai ter que comer um pão de queijo, tomar um café e ir para a aula. Logo em seguida, para a aula que a gente vai falar sobre biosinalização, e eu vou comentar os slides que eu não comentei na aula passada também. Beleza? A aula de hoje é uma aula muito importante sobre a forma com que o corpo metaboliza a glicose, certo? Essa aqui, digamos assim, é uma das formas, né? Existem outras formas. Por exemplo, a via das pentose e fosfato, enfim, mas aqui a gente vai começar a ver alguns conceitos, retomar alguns conceitos de termodinâmica relacionados às enzimas. Isso vai ser importante para vocês criarem uma estrutura de pensamento na sua cabeça, uma forma de pensar quando vocês olharem uma enzima, uma reação. Atualmente vocês já olham uma enzima e já podem começar a pensar várias coisas sobre ela, do tipo assim... Pô, será que o Km é muito alto? Qual que será a concentração do substrato que atinge velocidade máxima? Ou será que existe um inibidor para essa enzima? Será que essa enzima apresenta um modulador alostérico? Esses conceitos todos vocês já conhecem, né? Vocês já, se quiserem, podem, sempre que vê uma enzima, começar a pensar a respeito. Hoje a gente vai ver alguns outros conceitos e especificamente a gente vai comentar primeiro sobre as reações que acontecem nessa via glicolítica, nesse processo de transformação da glicose em vários intermediários até o piruvato, certo? E também vamos comentar, mais para o fim da aula, algumas outras moléculas que podem eventualmente entrar em alguma etapa dessa via, certo? Por exemplo... a lactose, como é que ela entra aqui? A frutose, como que uma molécula de frutose que você come, ela vai ter uma via só para ela, ou ela pode entrar em algum momento aqui nessa via? Então a gente vai comentar isso aí mais para frente na aula. Então, isso aqui é o básico. Aqui a gente está oficialmente começando o metabolismo. Na aula de amanhã eu vou dar um passo para trás e comentar a biosinalização, que é uma aula importante, que vocês certamente vão utilizar em outras disciplinas. Vou falar sobre receptores, interações entre receptores e ligantes, canais, algumas proteínas de membrana, dar vários exemplos relacionados a isso. Vai ficar bem mais fácil de vocês entenderem o mecanismo da insulina, o mecanismo do glucagon e assim por diante. E principalmente o que acontece dentro da célula quando essas moléculas interagem com os receptores delas. Beleza, vamos começar então a via glicolítica. Bom, a glicose obviamente é uma molécula muito importante, certo? Ela tem várias características extremamente desejáveis. Para começar, ela tem a característica de que ela pode ser armazenada na forma de polímero, certo? Uma molécula de glicose em solução. Vocês lembram, né? Ela é um carboidrato feito principalmente, né? Se for uma glicose, vai ser apenas de carbono, oxigênio e hidrogênio, certo? Tendo oxigênio e hidrogênio, ela apresenta várias hidroxilas, ela vai ter que ser bastante hidratada. Em solução, a molécula de glicose vai sempre ter várias moléculas de água em torno dela. Certo? Isso causa um sério problema para o organismo, porque se você tiver que armazenar a glicose, você vai ter que simultaneamente armazenar água. Isso é ruim, né? Porque senão você vai ficar muito pesado, cheio de água. Para cada grama de glicose, você vai precisar de várias gramas de água para hidratar essa glicose.
Assim, existe uma forma mais fácil, né? Não vou dizer fácil, mas uma forma mais anidra, onde você precisa de menos água, que é armazenar isso na forma de polímero. Quais que seriam esses polímeros? Depende do organismo. Se for um ser humano como eu, dizem que eu sou um ser humano, então eu devo armazenar na forma de glicogênio. A gente já viu o glicogênio na aula passada, certo? O armazenamento de glicose na forma de glicogênio é bem eficiente, porque essa glicose pode ser facilmente disponibilizada depois. A gente vai ver isso na aula que a gente vai ter sobre o metabolismo da glicose e do glicogênio. Mas enfim, essa é uma característica muito importante, certo? A gente consegue armazenar essa glicose de forma eficiente como um polímero. Onde que o glicogênio é armazenado no corpo? Principalmente no fígado e nos músculos grandes, certo? Outras características importantes, são muitas outras, né? Ela apresenta um bom rendimento energético quando oxidada, é isso que a gente vai ver. Nessa aula a gente já está vendo a preparação para esse processo que vai acontecer principalmente no ciclo de Krebs. Você consegue, por exemplo, suprir as demandas de energia com glicose, certo? Você precisa de glicose para alimentar o seu cérebro e alguns outros tecidos, e a maior parte dos tecidos consegue sobreviver baseado em glicose, utilizando a glicose como fonte de alimento. E tem mais. Alguns outros organismos que não são tão complexos quanto nós, por exemplo, as bactérias, não todas, mas muitas, podem utilizar a glicose para fazer praticamente tudo. Você dá para ela só glicose, ela consegue fazer todos os aminoácidos, todos os lipídios de membrana, todos os nucleotídeos e cofatores necessários para o metabolismo. Ela consegue viver só com glicose. Isso é verdadeiro ou isso é falso? O que está aqui? Apenas com glicose? Será que ela consegue fazer tudo isso? Mas por que não? Vocês sabem essa resposta. Exatamente. Pelo menos o nitrogênio ela tem que conseguir de outro lugar. Uma glicose não tem nitrogênio, não tem um átomo de glicogênio. Então como é que ela vai fazer um aminoácido? Como é que ela vai fazer nucleotídeos que são ricos em nitrogênio? Então aqui ela vai precisar de glicose e alguma fonte de nitrogênio, né? Ela não vai conseguir sintetizar glicogênio a partir de carbono, oxigênio e hidrogênio, que é o que tem na glicose, certo? Então essas coisas vocês já podem ir pensando sobre. Mas ela pode utilizar a glicose, os carbonos da glicose, para fazer tudo isso aqui. Isso é muito importante. Isso mostra que a glicose é uma molécula extremamente versátil. Uma molécula que, se você tem as vias metabólicas adequadas, você consegue transformar ela em diversas outras biomoléculas muito importantes. Beleza. Aqui é um slide que ilustra de uma certa forma isso, partindo da glicose. Você pode gerar esses polímeros estruturais. O que seria, no caso, os polímeros estruturais? Seria, por exemplo, a celulose, no caso da madeira, né, que vai fazer a parede celular. É feita de celulose, celulose é feita de glicose, são resíduos de glicose ligados por ligações beta 4. A gente viu isso. Você consegue fazer também polímeros para armazenamento, no caso o glicogênio, o amido e tal. Você vai armazenar isso na forma de um polímero mais lábil, digamos assim, e depois você vai clivar os monômeros desse polímero, arrancar pedacinhos desse polímero, que vão ser glicoses, na verdade, e você vai utilizar essa glicose depois para suprir as demandas que a célula pode ter. Você vai guardar a glicose na forma de glicogênio, principalmente para suprir as necessidades energéticas, mas você pode suprir outras necessidades também, se você estiver precisando de glicose para fazer uma outra coisa. Por exemplo, se você estiver precisando de glicose para se proteger do estresse oxidativo, ou para produzir NADPH, por exemplo, você pode fazer a via das pentoses fosfato. E a partir da glicose você consegue fazer ribose 5-fosfato. Para que serve ribose 5-fosfato? Para fazer nucleotídeos, certo? Para sintetizar algumas outras moléculas importantes. Ou você pode fazer o que a gente vai ver nessa aula, a partir da glicose, que vai ser a oxidação dessa molécula de glicose, gerando piruvato, e depois você continua oxidando o piruvato através de algumas enzimas que vão conectar essa via glicolítica com o ciclo de Krebs, onde vai acontecer realmente a etapa final de oxidação desses átomos dessa molécula de glicose.
Beleza, vamos ver uns figurinhas aqui. Esses figurinhas aqui, todos eles têm nomes bem difíceis de serem pronunciados, então nem vou tentar. Mas esses caras aqui foram muito importantes, eles foram os caras que desvendaram essa via, a via glicolítica. Todos eles ganharam o prêmio Nobel, certo? Eles são muito importantes, foram muito importantes, né, na descoberta dessa via. E então essa via tem um papel central no metabolismo, não só de humanos, mas de vários organismos. Então esses caras aqui são bastante importantes. Além desses, tem outros aqui que eu coloquei. Esses dois aqui, eles descobriram uma coisa bem interessante. Eles descobriram uma coisa que vai cair na prova. O que é? Que os intermediários da via glicolítica, todos são fosforilados. Então a glicose não tem fosfato, não tem fósforo, não tem nenhum átomo de fósforo na glicose. E o piruvato também não. Piruvato não tem glicose. E a via glicolítica pode ser resumida da seguinte forma: você parte da glicose e daí você faz uma série de processos e chega no piruvato. Só que a glicose não apresenta nenhum átomo de fósforo, o piruvato também não. Contudo, você vai ter vários intermediários aqui no meio, a gente vai conhecê-los hoje, e todos eles apresentam um átomo de fósforo, mais especificamente um grupo fosfato. Então, isso é fundamental, isso vocês têm que saber. Os intermediários da via glicolítica, eles são fosforilados, certo? Eles apresentam um grupo fosfato, pelo menos um grupo fosfato. Tem alguns intermediários que apresentam dois. Isso aqui é muito importante, por quê? Por que é importante esses intermediários serem fosforilados? Eu vou dar um spoiler da onde que acontece a via glicolítica. Onde que acontece a via glicolítica? No citoplasma da célula, certo? Isso acontece no citoplasma da célula. E se você fosforilar um intermediário dessa via glicolítica, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ficar difícil dele sair da célula, certo? Você pega uma glicose que entrou na célula. Sair da célula é difícil, mas é plausível. Agora, se você fosforila ela, por exemplo, transformando ela numa glicose 6-fosfato, aí que ela não vai sair mesmo, porque o grupo fosfato é bem carregado negativamente, certo? E isso vai atrapalhar bastante essa molécula de sair da célula. Então, isso é muito importante. Uma vez que você pega a molécula de glicose e fosforila ela já vai ficar presa lá naquela célula. Ela pode até sair, mas para isso você vai provavelmente ter que retirar esse grupo fosfato. Então, e tem outros detalhes também relacionados a isso que eu vou comentar mais para frente. Mas isso é o fundamental. Vocês devem saber isso aqui. Os intermediários da via glicolítica são todos fosforilados. Em resumo, a via glicolítica seria algo parecido com isso aqui. Você começa com a glicose, certo? Depois você vai ter a glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, frutose 1,6-bisfosfato, que pode ser, que vai ser clivada formando gliceraldeído 3-fosfato e de hidroxiacetona fosfato. Note que sempre tem o fosfato. Quando não tem o fosfato no fim é porque tem o fosfato no meio, certo? Essa é uma forma de a gente colocar essa via glicolítica, e aqui a gente tem as etapas onde são consumidos ATP. ATP aqui vai ser consumido na primeira etapa, então para fazer a primeira fosforilação, para transformar a glicose em glicose 6-fosfato, você vai gastar um ATP, certo? E para transformar a frutose 6-fosfato em frutose 1,6-bisfosfato, você vai consumir um outro ATP. Então, essa parte aqui de cima da via glicolítica, ela é frequentemente chamada de fase de investimento, certo? Porque você está gastando energia para ativar essas moléculas, certo? Adicionando grupos fosfato a elas. E depois você vai ter aqui, na parte de baixo, o que eles chamam de etapa do... Esqueci a palavra, mas seria alguma coisa como lucro ou... Compensação, exatamente. Esse cara estuda. É isso mesmo, etapa de compensação, porque você fez um investimento e daí você vai ter uma compensação aqui no final. Aí você vai gerar ATP. Você vai fazer o contrário do que aconteceu aqui em cima. Você vai utilizar ADP e transferir um fosfato de uma molécula dessa aqui para uma molécula de ADP, transformando ela numa molécula de ATP. Claro que, imagina só essa molécula aqui.
um 3-bifosfoglicerato. Ela, através de uma enzima, catalisa uma reação que transforma ela em 3-fosfoglicerato e, simultaneamente, adiciona um fosfato no ATP. Gera um ATP a partir de um ADP. Você acha que essa molécula aqui tem um conteúdo de energia livre alto ou baixo? Você acha que a energia livre intrínseca dela é negativa ou é positiva? Provavelmente vai ser bem negativa, né? Porque ela tem a capacidade de espontaneamente, obviamente, catalisar, em uma reação catalisada por uma enzima, gerar um ATP. Então essa molécula aqui deve ter um conteúdo de energia livre bem negativo, certo? Ela é capaz de transferir um fosfato dela, certo? Para uma molécula de ADP numa ligação fosfodiéster que contém muita energia livre. Então esse tipo de ideia vocês já devem ter na cabeça. Quando você está gerando, você tem um substrato que é capaz de transferir um fosfato para uma molécula de ATP, provavelmente esse substrato vai ter um conteúdo de energia livre bem negativo. Estou usando esse slide, que é um slide menos poluído, para comentar alguns detalhes da via glicolítica, mas vou mostrar essa via de outras formas para vocês. Aqui parece que você está investindo 2 ATPs e você está sendo compensado com 2 ATPs. Isso está certo ou está errado? Está errado, porque aqui, ó, nessa etapa onde você tem frutose 1,6-bisfosfato, ela sofre uma reação e ela é clivada em 2 moléculas diferentes. Ela é clivada em gliceraldeído 3-fosfato e de hidroxicetona fosfato. Frutose 1,6-bisfosfato apresenta 6 átomos de carbono. O gliceraldeído 3-fosfato apresenta 3 átomos de carbono e a de hidroxicetona fosfato também apresenta 3. Então, a frutose, quando chega nesse ponto aqui, a frutose 1,6-bisfosfato é clivada em 2 moléculas diferentes. Uma delas é a de hidroxicetona, que vai ser transformada em gliceraldeído 3-fosfato. Ou seja, essa molécula vai se transformar nessa. Então, você vai ter 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato para cada uma de frutose 1,6-fosfato. Então, em vez de você ganhar 2 ATPs aqui, você vai ganhar 4. Porque uma molécula dessa aqui gerou 2 dessa. E cada uma dessa vai gerar um ATP aqui e outro aqui. Certo? A gente vai comentar tudo isso com mais detalhes mais para frente. Só estou, como eu disse, adiantando algumas coisas. E essa aqui é o esqueleto geral da via glicolítica, né? Então, vocês podem observar algumas outras características interessantes, que aqui a gente tem setinhas duplas, né? Tá vendo aqui? Indicando que isso aqui é um equilíbrio, né? Isso aqui aparentemente é reversível. Essas reações podem acontecer tanto em um sentido quanto em outro sentido. Faz sentido isso? Faz. Tem alguns lugares onde não tem setinhas duplas, né? Aqui e aqui e aqui. Então isso aí já está indicando para o aluno observador que pode ser que essas reações aqui não sejam reversíveis. Certo? Faz sentido. Já essas outras aqui, que tem as setinhas duplas indicam reações que podem acontecer tanto em um sentido quanto em outro sentido. Então o que acontece na célula? Esse 3-fosfoglicerato se transforma em 2-fosfoglicerato e depois se transforma de novo em 3-fosfoglicerato e depois se transforma de novo em 2-fosfoglicerato e fica indo e voltando assim? Não. O que vai definir o sentido da via, o que é que vocês imaginam que pode definir o sentido da via? Gene? Pode ser. Oxigênio? Oxigênio, nesse caso aqui, não. Nesse caso aqui eu não creio que seja oxigênio, mas é um chute que faz sentido. Provavelmente uma das coisas que a gente viu no mundo das enzimas é que a velocidade das reações e até o sentido das reações vai depender da quantidade de substrato e da quantidade de produto, certo? Se você tiver muito 3-fosfoglicerato e pouquinho 2-fosfoglicerato, provavelmente você vai ter a via andando nesse sentido. Se você tiver o contrário, provavelmente você vai ter a via andando no sentido contrário, certo? Então,
Então, então beleza, né? Então, tipo, aqui eu vou ter bastante desse 3-fosfoglicerato e vou estar andando no sentido de fazer piruvato. Quando que você vai ter muito 3-fosfoglicerato? Quando essas reações aqui, que não são nos dois sentidos, quando elas estiverem acontecendo. Porque se você tem muito 3-fosfoglicerato e essas reações não acontecem, uma hora ele acaba, certo? Uma hora ele acaba e daí você vai ficar sem capacidade de fazer o 2-fosfoglicerato. Isso aqui vai entrar em um equilíbrio. Isso tudo são detalhes, a gente vai ver mais aprofundado e de uma forma um pouco mais completa, espero eu, a partir de agora. Então a gente tem um slide aqui que mostra a via glicolítica inteira e obviamente vocês não conseguem ler porque está muito pequeno, certo? Mas esse slide já está online para vocês. Nesse slide aparece uma coisa diferente que não apareceu aqui, olha aqui, ó. Está faltando alguma coisa importante nesse slide aqui, que seria isso aqui, ó. Rendimento da glicólise, uma glicose gera 2 piruvatos, 2 ATPs e 2 NADH. Até agora a gente não tinha visto isso, certo? Então, a via glicolítica ela apresenta uma etapa oxidativa. Nessa etapa vai ocorrer a produção de NADH, isso é muito importante. A gente vai ver isso de uma forma um pouco detalhadamente, eu vou quebrar esses dois quadrinhos aqui em 2 slides para vocês conseguirem enxergar melhor. Agora melhorou, né? Então, aqui a gente tem a via, né? Primeira etapa da via, essa fase preparatória aqui da via, ou fase de investimento da via glicolítica. Todas as moléculas estão desenhadas desse lado aqui. Claramente, exceto pela glicose, todas apresentam um grupo fosfato, como eu comentei. Essa aqui, ó, frutose 1,6-bisfosfato, apresenta 2 grupos fosfatos. E o gliceraldeído 3-fosfato apresenta um grupo fosfato e dihidroxiacetona fosfato apresenta um grupo fosfato. Aqui, cada númerozinho desse aqui representa uma enzima que vai catalisar aquela reação. Então, a primeira reação vai ser a fosforilação da glicose na posição 6, gerando glicose 6-fosfato. A enzima que vai fazer isso vai ser qual? Hexoquinase, uma enzima que a gente já conhece. A gente já viu em várias aulas a hexoquinase. Ela tem como substrato a glicose e o ATP, e a reação que ela catalisa é transferir um grupo fosfato, o fosfato gama do ATP, para a posição 6 da molécula de glicose, gerando glicose 6-fosfato. Depois nós temos uma outra enzima, essa enzima é uma isomerase, ela vai transformar a glicose 6-fosfato em frutose 6-fosfato. Então, basicamente, ela vai rearranjar os átomos dessas moléculas, certo? Transformando uma molécula de glicose 6-fosfato em uma molécula de frutose 6-fosfato. É a fosfohexose isomerase. É a segunda enzima da via glicolítica. Logo em seguida, a gente vai ter uma outra enzima que vai utilizar uma molécula de ATP como substrato. Vai ser essa fosfofrutoquinase. É uma enzima muito importante. Vocês vão ouvir falar dela em outras disciplinas e nessa disciplina bastante. É uma enzima importante, por que estou falando isso? Spoiler, porque ela está bem relacionada com a regulação dessa via, certo? Essa enzima fosfofrutoquinase 1. Ela vai ter como substrato essa molécula aqui, que é a frutose 6-fosfato, e ela vai transferir um fosfato do ATP para essa posição 1, e daí você vai estar gerando a frutose 1,6-bisfosfato. Então, a frutose 1,6-bisfosfato é uma molécula de frutose que apresenta 2 fosfatos, um fosfato na posição 1 e um fosfato na posição 6, certo? Ela é formada por essa enzima fosfofrutoquinase 1, uma enzima importante. Depois, a gente vai ter a quarta reação da via glicolítica, que vai ser a lise dessa molécula de frutose 1,6-bisfosfato em 2 moléculas diferentes, uma de gliceraldeído 3-fosfato e outra de dihidroxiacetona fosfato. E essa reação vai ser catalisada pela aldolase. A aldolase é a enzima que vai clivar um açúcar com 6 carbonos em 2 açúcares, transformando isso em 2 açúcares com 3 carbonos cada. Então, até aqui,
esse slide mostra essa etapa preparatória ou fase de investimento. E você vai ter duas moléculas dessa aqui. Aí você vai ter uma outra enzima, que vai ser a triose fosfato isomerase. O que ela vai fazer? Essa triose fosfato isomerase vai transformar uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato em uma molécula de hidroxiacetona fosfato. Nesse slide não ficou muito bem, muito bom para ver isso. Mas aqui dá para você ver. Seria essa enzima aqui, ó. Ela transforma de hidroxiacetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Certo? Para quê? Para que a via possa continuar aqui. Diga. Sim, mas isso é apenas um rótulo, né? A lógica é você entender que no início da via glicolítica você tem um investimento de ATP e depois você acaba gerando ATP. Nós, seres humanos, é que decidimos inventar uma coisa chamada classificação, isso aqui em fase preparatória e tal, mas a divisão exata não faz muito sentido, na minha opinião, certo? Então, você pode dizer que essa etapa de investimento vai até aqui ou até não sei aonde. Provavelmente vai só até os 5, porque logo depois você vai estar gerando o NAD. E o NAD já é considerado lucro, na minha opinião. Então, a fase preparatória vai no máximo até os 5. Certo? E daí você vai ter duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Por isso temos esse númerozinho 2 aqui, ó. Então, a partir de uma molécula de glicose, nós teremos duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, certo? E aí começa a fase do pagamento, certo? Essa fase aqui. E a primeira coisa que vai acontecer nessa fase vai ser a etapa oxidativa que acontece na via glicolítica. Essa é a única etapa oxidativa, é uma reação também muito importante. Ela é a reação do gliceraldeído 3-fosfato em 1,3-bifosfoglicerato. Nessa reação, nós vamos ter a enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, certo? Essa enzima, ela vai ter como substrato o gliceraldeído, um gliceraldeído, um fosfato inorgânico e um NAD+, e ela vai gerar uma molécula de 1,3-bifosfoglicerato, uma molécula de NADH e o que mais? Só, certo? O que aconteceu de mágico aqui que não está muito claro? Nessa reação aqui, catalisada pela gliceraldeído 3-fosfato. Aconteceu uma coisa muito importante, meio assim, especial. Né? Você gerou uma molécula de NADH, certo? Você utilizou uma molécula de NAD+, e gerou uma molécula de NADH. Isso já é bem legal. Mas aconteceu uma outra coisa fantástica aqui. O que seria isso? Dessa etapa aqui para essa etapa aqui aconteceu o quê? Alguém estaria? As moléculas estão desenhadas aqui, ó. Você partiu de uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato e chegou em uma molécula de 1,3-bifosfoglicerato. Aconteceu uma coisa... Hã? Exatamente. Aí, essa pessoa tem futuro. Aconteceu a adição de um fosfato sem o gasto de ATP. Entendeu? Isso é uma coisa meio que mágica. Você conseguiu colocar um fosfato em uma molécula sem gastar ATP. Até aqui, toda vez que a gente ia colocar um fosfato, gastava ATP. Agora não, agora a gente conseguiu, utilizando o NAD+, fazendo uma reação de oxidação nessa etapa oxidativa, adicionar, partindo de um fosfato inorgânico, não é um ATP, você adicionou um fosfato nessa molécula aí. E eu apostaria, sabendo isso aqui, ó, que está no quadro, que a glicose não tem fosfato, que o piruvato não tem fosfato e que tem fosfato nos intermediários todos, eu apostaria que no final dessa via, esse fosfato que foi adicionado aqui vai acabar parando numa molécula de ATP. Ou seja, você vai acabar conseguindo colocar esse fosfato numa molécula de ATP. Então, todas essas reações... Assim, as vias metabólicas no geral, você tem que ver elas. Você não tem que ver, mas eu sugiro que você tente olhar para elas como sendo transformação da matéria. Do ponto de vista químico, rearranjo de átomos
brincando com a energia livre das ligações e das posições dos átomos nas moléculas, das posições das duplas ligações e tal, para você conseguir manipular esses átomos de forma a conseguir andar de uma molécula para outra, para conseguir transformar uma molécula em outra, por um caminho de energia livre mais ou menos favorável, certo? As enzimas vão guiando isso e você consegue, de uma certa forma, gerar os intermediários e o produto final desejado, passando por caminhos de energia livre não muito alta, certo? Então, isso que essas vias vão fazer. E aqui aconteceu uma reação bem legal que adicionou um fosfato em uma molécula sem utilizar ATP, e esse fosfato provavelmente vai acabar parando em uma molécula de ATP mais para frente. Então, assim, essa molécula que foi gerada, que é uma molécula de 1,3-bifosfoglicerato, que apresenta 2 fosfatos, ela apresenta um conteúdo de energia livre extremamente alto, certo? Então, a energia livre dela é bem negativa. E, logo em seguida, a próxima reação, que é a reação catalisada pela fosfoglicerato quinase, ela vai simplesmente gerar uma molécula de ATP. Ela vai transferir esse ATP aqui, esse fosfato, que acabou de ser adicionado nesse grupo aqui, era um aldeído, aí se tornou um ácido. E agora você vai ter uma clivagem desse fosfato aqui, deixando claro que é um grupo ácido isso aqui, e gerando uma molécula de ATP. Então, primeiro o ATP é gerado. Então, o mesmo fosfato inorgânico que foi adicionado pela enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase vai acabar parando em uma molécula de ATP logo na reação seguinte, certo? Que é a reação catalisada pela fosfoglicerato quinase. Ah, mas então ele só colocou um fosfato inorgânico e depois transferiu isso para ATP? Não. Como eu falei, acontecem transformações. Se fosse do jeito que eu acabei de falar, se só adicionasse um fosfato aqui e depois retirasse, a gente já está gerando uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Só que não. Não é mais um gliceraldeído isso aqui. Isso aqui não é mais um aldeído. Isso aqui é um ácido, certo? Então é um 3-fosfoglicerato. A molécula já foi modificada. E essa molécula, ela vai ser posteriormente modificada por uma outra enzima, que vai ser qual que é mesmo? Vamos colar, fosfoglicerato mutase, certo? Essa fosfoglicerato mutase, ela vai modificar a posição do fosfato aqui, no gliceraldeído 3-fosfato, vai tirar o fosfato da posição 3 e vai colocar ele na posição 2. Faz sentido? Faz sentido, olha. Só transferiu esse fosfato daqui, dessa posição, desse lado aqui para cá, certo? Transferindo esse fosfato para cá, isso modifica as propriedades dessa molécula, certo? O conteúdo de energia livre dela para determinadas reações. E a reação seguinte é a reação catalisada pela enolase. Você tem a eliminação de uma molécula de água. Então você perde essa hidroxila aqui. E além disso, você vai perder um hidrogênio aqui dessa molécula. Então você vai perder uma molécula de água. Nessa perda dessa molécula de água, né, pela enolase, você aumenta o conteúdo de energia livre bastante para a eliminação desse fosfato aqui. Então, essa reação que transforma o 2-fosfoglicerato em fosfoenol piruvato torna esses átomos aqui, o arranjo deles, muito mais eficiente para a eliminação desse grupo fosfato aqui, certo? Ou o que eu quero dizer é que, você torna a variação de energia livre bem mais negativa para depois você conseguir transportar esse grupo, ou transferir esse grupo fosfato para uma outra molécula de ATP, que é o que vai acontecer na última reação da piruvato quinase. Essa molécula de fosfenol piruvato, então, ela apresenta um alto conteúdo de energia livre, certo? Ela apresenta um alto conteúdo de energia livre por quê? Porque ela faz aquilo que eu mencionei anteriormente. Acontece uma reação onde ela consegue transferir, obviamente, existe uma enzima acoplando essa reação. Você consegue, partindo de uma molécula de fosfenol piruvato, gerar uma molécula de ATP e ainda transformar a molécula em uma coisa diferente, que seria, no caso, o piruvato, certo? Então, de uma certa forma, a gente viu todas as reações da via glicolítica e eu dei uma certa ênfase em algumas reações
Aí, a gente vai ver todas as reações novamente agora, só que individualmente vou comentar as propriedades, algumas características de cada uma dessas reações. Mas deu para entender a lógica básica ou não? Sim? Sim. Então, beleza. Então, aqui nessa fase de pagamento, digamos assim, a gente tem uma série de reações interessantes e muitos alunos falam assim, quer dizer, eu já ouvi alunos falando assim, mas tem reação da via glicolítica que não acontece nada, né? Tipo, tem reação lá que não acontece nada. Como assim não acontece nada? Não acontece nada aqui, ó, 3-fosfoglicerato vira 2-fosfoglicerato, não aconteceu nada aí. Não, aconteceu. Aconteceu um rearranjo de átomos dentro dessa molécula, certo? Você vai ver assim, eles são isômeros constitucionais. São, certo? Mas, constitucionais ou constitutivos? Agora eu fiquei com todo esse problema político no país, né? Falar isômeros constitucionais na aula pode dar problema. Mas, enfim, eles apresentam os mesmos átomos, certo? Só mudou de ordem os átomos, mas isso é muito importante. É muito importante porque não tem uma enzima que transforma o 3-fosfoglicerato em fosfenolpiruvato, simplesmente por isso, certo? E alguém pode falar assim, não, mas de 2-fosfoglicerato aqui só sai a molécula de água, não acontece nada. Como assim não acontece nada? Isso é muita coisa. Qualquer modificação que você faz na ordem de ligação covalente de uma molécula, você está modificando potencialmente a energia livre para algumas reações posteriores. E todas essas etapas são importantes. Por mais que alguém dê ênfase em determinada reação, não, essa aqui é a reação mais importante, porque não é reversível. Essa reação aqui é irreversível, as outras são reversíveis. Tem 2 setinhas aqui indicando que as reações são reversíveis, mas essa aqui não é, então ela é mais importante. Alguém pode falar isso. E realmente é uma reação muito importante, mas as outras também são importantes, mas todas essas enzimas são importantes. Se não fossem importantes, a gente não ia gastar energia para gerar essas enzimas. Cada uma dessas enzimas aqui contém centenas de aminoácidos e para você ligar 2 aminoácidos quaisquer, você gasta energia, certo? Para você fazer uma ligação peptídica no ribossomo, você gasta energia. E você não quer gastar energia à toa. Então, se não fosse necessário, essas enzimas não estariam aqui e esses intermediários também não existiriam. A gente não usaria eles. Eles são necessários. Essa é uma via, é um caminho que trilha o landscape de energia livre de uma forma muito inteligente, certo? Então, vamos aí. Aqui é uma outra forma de você ver via glicolítica. Eu só quero mostrar isso para vocês saberem que existe. Lembra que eu comentei para vocês que cada enzima pode ser descrita por um código de 4 números? Vocês lembram disso, né? Na nomenclatura de enzimas, beleza. Então tem como você gerar vias online, certo? Você entra nessa enciclopédia de Kyoto aqui e vários outros sites, você pode ver as vias metabólicas em função, no formato desse aqui. Aqui não está dando para ver direito, mas cada quadradinho desse aqui tem 4 números que estão relacionados com o que a enzima faz, certo? Então é aquele código de enzimas lá. Pode não parecer muito importante, mas na hora que vocês estiverem atendendo pacientes e tratando disso aí, vocês vão perceber que, devido às características que eles estão apresentando, eles podem ter determinadas disfunções em determinada enzima. E daí, depois de um tempo, vocês vão até ficar familiar com o código da enzima. Ele tem esse tipo de deficiência aqui nessa enzima em particular, ou nesse ponto dessa via e tal, certo? Então, quem quiser pesquisar, tá aí a dica. Tem essa e outras formas. Se vocês procurarem via glicolítica no Google, vocês vão encontrar um bando de coisa. Cuidado que tem muita coisa errada também, tem muita coisa confusa, mas tem alguns sites que podem ajudar. Podem ajudar a abrir a mente de vocês para ver as vias de uma forma um pouco mais, digamos assim, robusta. Vamos então comentar todas as reações de novo, certo? Está um processo relativamente, talvez, cansativo, mas é importante. E agora eu vou comentar particularidades de cada uma dessas reações. Para começar com a hexoquinase. A hexoquinase é a enzima que transforma glicose em frutose 6-fosfato. Aqui já tem algumas coisas a mais que vocês talvez não saibam.
Bom, para começar, existe um cofator magnésio aqui. Então, para que essa reação ocorra, você vai ter que ter magnésio, certo? É uma reação dependente de magnésio. Geralmente, as reações que utilizam nucleotídeos, elas são dependentes de magnésio, certo? Como eu já comentei em aulas anteriores, o ATP apresenta uma carga negativa muito grande, certo? E o magnésio ajuda a estabilizar essa carga, certo? Então, você vai ter a necessidade de ter magnésio. Então, se eu tiver uma solução tampão com a hexoquinase, e glicose e ATP, e não tiver magnésio, a reação acontece? Provavelmente não, certo? Pode acontecer em uma taxa muito baixa, muito ruim. Então, a gente precisa de ter esse cofator aqui, que seria, no caso, o magnésio. O que é mais interessante que tem nesse slide? A variação de energia livre. É uma variação negativa. Por que é uma variação negativa? Porque você está gastando, né? O que contribui para essa variação de energia livre negativa? A clivagem daquela ligação, né, fosfodiéster, que o ATP apresenta. Você está separando o fosfato beta do ATP do fosfato gama, e essa ligação ela apresenta uma variação de energia livre muito grande. Então você está transferindo esse grupo fosfato para a posição 6 da glicose e ainda está sobrando um pouco de energia livre. Se está sobrando um pouco de energia livre, significa o quê? Que essa reação vai acontecer de uma forma bem espontânea, né? Faz sentido. Se acontece uma reação e a variação de energia livre dela é negativa, principalmente se é maior do que 10, 15, 20, 30, quanto mais negativa, mais espontânea vai ser essa reação. Não significa que vai acontecer de uma forma rápida, mas significa que acontecer é favorável. Então essa é a primeira reação, ela vai adicionar um fosfato na posição 6 da glicose. E a variação de energia livre dela é bem negativa. Então, provavelmente, se você tiver a glicose, o magnésio e o ATP em solução, ou seja, no citoplasma da sua célula, essa reação vai acontecer e vai acontecer a formação de glicose 6-fosfato. Então toda glicose que entrar na minha célula, ela vai se tornar glicose 6-fosfato? Não, porque a célula tem mecanismos para regular isso aqui, principalmente para regular a quantidade de hexoquinase que vai ter na célula em determinado momento. Tem mecanismos que a gente vai ver mais para frente, que podem, por exemplo, retirar a hexoquinase do citoplasma. Quando você precisa dela, ela está lá no citoplasma. Quando você não precisa, por exemplo, você não tem muita glicose na célula, você tira ela do citoplasma de alguma forma. A gente vai ver isso posteriormente. Então essa é a primeira reação. A partir daqui nós temos a glicose 6-fosfato. A glicose 6-fosfato, ela é substrato da fosfoexoquinase, da fosfoexose isomerase, e vai gerar frutose 6-fosfato. Essa reação também depende de magnésio, certo? Depende de magnésio para quê? Provavelmente para estabilizar um pouco também esse fosfato aqui. Então é uma reação também que depende de magnésio e que apresenta uma variação de energia livre positiva. Contudo, é um positivo pequeno, né? 1,7 de variação de energia livre, positivo só, não é uma coisa que realmente torna a reação totalmente inviável, né? Então essa reação ela ocorre e ela depende de magnésio. O que acontece na reação é que o fosfato que está na posição 6... é que a frutose 6-fosfato é transformada, a glicose 6-fosfato é transformada em uma frutose 6-fosfato. Acontece simplesmente uma isomerização. Tranquila essa reação, né? Importante lembrarmos, ela apresenta uma variação de energia livre um pouquinho positiva. Tem como controlar... Não, eu vou deixar para comentar isso depois, vamos em frente. Frutose 6-fosfato, que é o produto da reação passada, ela é substrato da fosfofrutoquinase 1, que a gente carinhosamente chama de PFK1. Então, quando alguém falar PFK1, sempre a gente vai estar se referindo a fosfofrutoquinase 1. E essa fosfofrutoquinase 1 tem como substrato a frutose 6-fosfato, o ATP e que mais? Nada, mas tem como cofator o magnésio também. Então, o magnésio é muito importante.
Até agora todas as reações utilizam magnésio como cofator. E daí vai ser gerada uma molécula de frutose 1,6-bisfosfato. Então a reação que aconteceu foi a adição de um fosfato nessa hidroxila aqui. A variação de energia livre dessa reação é bastante negativa, menos 14. De onde que vem toda essa energia livre? Claro, da clivagem do ATP. Certo? Então a energia livre, o ATP é que está fornecendo essa energia livre para, digamos assim, a ativação dessas moléculas de glicose. Então, essa hidrólise do ATP, ela apresenta uma variação de energia livre de menos 31, menos 32. E aqui, o que sobrou foi menos 14, indicando que essa molécula aqui já apresenta um certo conteúdo de energia livre, certo? Que é mais ou menos o que sobrou. Então a gente tem uma molécula de frutose 1,6-bisfosfato. Eu coloquei aqui pequenininho, escondidinho, que essa enzima, fosfofrutoquinase 1, ela tem como reguladores o AMP, o ATP e uma outra molécula estranha aqui, frutose 2,6-bisfosfato, que agora a gente não vai comentar ela, mas daqui a umas 4 aulas ou 5 aulas, ela vai ser praticamente tema de uma aula. Então, eu vou deixar para comentar isso aqui depois. Fale. Aonde que vai tirar oxigênio? Que oxigênio? Aqui? Ó, você tem um oxigênio aqui que está aqui. Esse aqui é o grupo fosfato, né? O fosfato não é só um fósforo. O fosfato é PO4, certo? Então aqui você tem esse PO3-2 aqui, no caso seria o fosfato. Isso aqui tudo seria chamado, isso aqui tudo em conjunto é chamado de um grupo fosfato. Sempre que você tiver um grupo fosfato, ele vai ter essa forma aqui, certo? Ter 4 oxigênios e um átomo de fósforo. AMP? O que é AMP? ATP é o quê? Como? Repete? Tá certo, pode repetir. Adenosina trifosfato. ADP é o quê? Adenosina difosfato. E AMP é o quê? Adenosina monofosfato. Entendeu? Então assim, quanto mais todas essas ligações, essas ligações entre o fosfato, elas têm bastante energia livre, certo? Então, se você cliva um fosfato do ATP, você vai ter a liberação de energia livre. Se você cliva um fosfato do ADP gerando AMP, você também vai ter energia livre. Mas o que eu estou querendo indicar aqui é que na presença de AMP, essa enzima vai ser ativada, digamos assim, ativada. Ela vai trabalhar com a atividade maior. Ela vai ter uma velocidade maior. E na presença de ATP, de uma grande quantidade de ATP, você vai ter ela reduzida. Por quê? Se você tem muito ATP, você não vai precisar estar gerando a frutose 1,6-bisfosfato, que é a última etapa limitante para você gerar, para você fazer a via andar no sentido para baixo, certo? Ou seja, no sentido de gerar piruvato. Gerando piruvato, você vai gerar ATP no meio do caminho. E se você tiver muito ATP, você não precisa. É engraçado, porque a enzima tem como substrato ATP, né? E a enzima também, simultaneamente, além de ter como substrato ATP, ela é inibida pelo ATP. Alguém tem ideia de como que isso funciona? Eu já trabalhei com essa enzima no laboratório, fazendo medidas de ressonância plasmônica de superfície. E acontece justamente isso. Quando você vai aumentando, você vai vendo a ligação do ATP nessa molécula, e quando você chega a concentrações muito altas de ATP, a atividade dela cai, certo? Quantos sítios para ATP essa molécula tem? Alguém estaria? Pelo menos 2, né? Um sítio, que é o sítio ativo, o sítio que vai utilizar o ATP como substrato, e um outro sítio, pela definição de alosterismo, que a gente comentou em sala de aula. Se o ATP é um modulador alostérico, ele se liga em uma molécula de ATP se liga em um outro lugar que não é um sítio ativo e reduz essa atividade dessa molécula, certo?
Então, isso é uma forma de regulação. Se você tem muito ATP, você não precisa que essa enzima catalise essa reação, porque ela catalisa essa reação, um dos principais motivos é para gerar ATP. E você já tem isso em excesso. Então, mesmo o ATP sendo substrato e estando ligado no sítio ativo da enzima, você tem um outro sítio, que é um sítio de regulação alostérica para ATP. A ATP liga lá e dá uma reduzida na velocidade máxima dessa reação. Faz sentido, certo? Ou não? Sim. Espero que sim. Fale. Aí, chega nesse ponto em ATP, aí ela para aí ou ela vai... Não, ela não para. Ela simplesmente reduz a velocidade, certo? Se ela estivesse processando, sei lá, 1000 moléculas, gerando 1000 moléculas de substrato por segundo, agora ela gera só 400, 300, alguma coisa assim. Não para. O que vai fazer ela parar, já que você perguntou, eu não queria responder, vai ser isso aqui, ó. A presença ou ausência de frutose 2,6-bisfosfato. Aí realmente vai parar. Eu vou voltar alguns slides só para deixar claro uma coisa. Nesse slide aqui, ó. Depois que chegou aqui, que é essa reação que a gente estava falando, certo? Da geração de frutose no 6-bisfosfato. Daqui para baixo, certo? Se você tem frutose 6-bisfosfato em grande quantidade, a via vai andar nesse sentido, certo? Então, por isso é importante a regulação dessa etapa. Por isso é importante a enzima ter evoluído, digamos assim, para ter um sítio adicional por regulação por ATP. O ATP se liga lá e reduz um pouco a velocidade máxima dela, justamente para poder evitar, né, que você gere ATP quando você não precise. Se você tiver com excesso de ATP, você parar isso aí. Então, beleza, estávamos aqui. Essa foi a fosfofrutoquinase 1, uma enzima que depende de magnésio, como as duas anteriores. Depois nós temos a aldolase. A aldolase é uma enzima que não vai apresentar magnésio como cofator e que vai ser responsável pela clivagem, pela quebra dessa molécula de frutose 1,6-bisfosfato em 2 outros carboidratos com menos carbonos, cada um deles com 3 carbonos, certo? E essa reação tem um enigma, um grande enigma. Qual que é o grande enigma? O grande enigma é que a variação de energia dela é 23, positivo. E agora? E agora, como é que faz? Por que ela tem essa variação de energia livre? Essa reação, teoricamente, não vai acontecer, né? Se ela tem uma variação de energia livre positiva, ela é extremamente desfavorável. E não é só 5, 10, é 23. É muito desfavorável isso aqui. Então, o que vai acontecer? Teoricamente, não vai acontecer. Ou vai acontecer. A gente está vivo aqui, a gente faz a via glicolítica, então realmente acontece. Por que acontece e como que acontece? Porque esses valores de energia livre padrão, eles são padrão, né? Eles não são absolutos. Isso aqui é o valor de energia livre padrão. Na célula, esse valor aqui varia. Como que é calculado o padrão? Já falei para vocês na segunda aula. Quantidades padrão de reagente, produto, certo? E enzima, e daí você vê lá qual que é. Temperatura padrão, tudo padrão, e daí você vê qual que é a variação de energia livre. Só que, se você aumentar muito a concentração do substrato, você vai deslocar o equilíbrio no sentido de gerar produto. E se você reduzir muito a concentração de produto, você também vai gerar uma redução nesse valor de energia livre. Então, esse valor de energia livre aqui é em condições padrão. Mas, se você tiver uma concentração muito alta do substrato e uma concentração muito baixa do produto, esse valor muda, certo? Esse valor muda e se torna muito mais favorável que essa reação ande para frente. Então, esse aqui é apenas um valor padrão. Dentro da célula, esse valor aqui deve se aproximar de 0, certo? E essa reação vai acontecer. Então, essa é a reação da aldolase. Mas ela tem essa característica de apresentar uma variação de energia livre padrão positiva e bastante alta. Depois da aldolase, a gente vai ter uma enzima que vai transformar
a dihidroxicetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Vai ser essa enzima aqui, triose fosfato isomerase. Volta lá, volta lá. A frutose, ela vai ser transformada nesses dois aqui. Você pode ver, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Eles vão parar na molécula de dihidroxiacetona fosfato. Certo? Esse grupo aqui é igual a esse aqui, né? Então, isso aqui serão esses átomos aqui. Essa outra parte aqui vai formar uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Beleza? Então, esse outro slide aqui mostra aqui uma molécula de frutose 1,3-bisfosfato, talvez de uma forma mais didática, como que isso vai ser dividido em duas partes. Certo? E daí você vai ter que a triose fosfato isomerase vai transformar de hidroxiacetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa reação. Triose fosfato isomerase, ela vai transformar de hidroxiacetona fosfato em gliceraldeído 3-fosfato e vai ter um ΔG de 7,5 positivo também. Novamente, aquele mesmo problema. Só que o que vai acontecer? Pô, esse ΔG é positivo, o professor está me enrolando. Tem muito ΔG positivo nessa história. Tem, só que o gliceraldeído 3-fosfato vai ser prontamente substrato da próxima reação, que é a reação da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Então ele vai ser consumido nessa reação para formar um 3-bifosfoglicerato. Rapidamente isso aqui, a concentração disso aqui vai diminuir muito. E daí, como você diminuiu muito a concentração do produto, você tem uma variação nesse valor de energia livre. A energia livre se torna mais negativa. O processo se torna mais favorável, porque o produto está em falta, em baixa concentração. E daí a reação acontece nesse sentido. Fale. Professor, quando quebra a frutose em duas moléculas, que é uma acetona e a outra é o gliceraldeído. Certo. Aí vem essa enzima triose fosfatidinase, mas ela só atua na dihidroxiacetona. Não. A setinha dupla aqui, ó. Ela transforma essa nessa e essa nessa. Ela transforma uma na outra e a outra na uma. Daqui para cá, de hidroxiacetona fosfato para gliceraldeído 3-fosfato, a variação de energia livre é 7,5. Provavelmente, no sentido contrário, a variação de energia livre vai ser menos 7,5. Só que a concentração de gliceraldeído vai ser muito baixa. Por quê? Porque a próxima enzima vai consumir o gliceraldeído todo, certo? E daí, isso vai modificar esse valor de energia livre padrão aqui. Esse zero indica o padrão aqui. Essa bolinha aí, ΔG' 0, conforme a gente viu lá na segunda aula. E daí, essas moléculas de hidroxiacetona fosfato vão se transformar então na molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Você pode ver que é apenas um rearranjo de átomos, certo? Elas apresentam os mesmos átomos, o mesmo número de cada tipo de átomo. E a próxima reação, que é a etapa oxidativa, que vai utilizar o gliceraldeído 3-fosfato e vai utilizar um fosfato inorgânico. Aquilo que eu falei que é uma reação bem legal, porque adiciona um fosfato sem o consumo de ATP, adiciona um fosfato no gliceraldeído 3-fosfato, mas com o consumo de NAD+. Acontece aqui uma reação de oxidação, certo? O NAD+, é reduzido para a forma de NADH e acontece a formação de uma molécula de gliceraldeído de 1,3-bifosfoglicerato. Esse 1,3-bifosfoglicerato é um intermediário com uma energia livre muito negativa. Ele apresenta 2 grupos fosfato, um de cada lado, certo? E a variação da energia livre dessa reação, novamente, é positiva. Fale. Lá no slide que mostrava todas as reações, não estava mencionando 2 fosfatos? Então, eu tentei ilustrar isso, mas sempre fica confuso. Aqui, quando a gente está falando aqui, o que acontece? Esse número 2 aqui e esse 2 aqui está querendo indicar que você está utilizando 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Porque para cada molécula de glicose você gera 2.
Porque você quebra ela no meio, certo? E gera duas. Então a gente está querendo isso aqui, a loja, por isso que são 2 ATPs, são 2 ADPs e são gerados 2 ATPs. Para cada uma molécula é gerado 1 ATP. Mas são 2 moléculas por causa que a molécula de frutose 1,6-bisfosfato foi quebrada em 2, certo? Por isso que tem esse número 2 aí. Então, estávamos aqui, nesta reação da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Ela precisa de NAD+, para acontecer. Então, a célula tem que ter NAD+, tem que ter uma fonte de NAD+, certo? Você não pode simplesmente separar esse hidrogênio aqui e falar, eu não quero mais, eu tenho muito NADH, agora eu vou arrancar um hidrogênio aí e vou gerar um NAD+. Não é assim que funciona. Você tem que ter uma forma de consumir esse NADH aqui. Você tem que ter uma forma de gerar NAD+. Bom, essa aqui é a etapa oxidativa da via glicolítica. É uma reação de oxidação, por quê? Porque esse grupo aldeído aqui está se tornando um grupo ácido, certo? Uma reação de oxidação clássica da química orgânica, transformação de um aldeído em um ácido. E a variação de energia livre disso aqui é 6,3 kJ por mol, também positivo. E novamente o que vai acontecer é que a reação posterior, a próxima reação, que eu vou mostrar aqui, a reação da 3-fosfoglicerato quinase, ela é uma reação que apresenta uma energia livre muito negativa, menos 18,5 kJ/mol, e ela vai acontecer rapidamente, tirando essas moléculas de 1,3-bifosfoglicerato de solução. Então essas moléculas aqui vão estar em baixa quantidade, então essa reação vai tender a proceder nesse sentido, de forma que esse ΔG na célula vai se aproximar de zero. Então, após essa etapa oxidativa, a gente vai ter uma geração de ATP. Isso aqui é um ADP e aqui temos um ATP formado pela 3-fosfoglicerato quinase, que vai também depender de magnésio, certo? E a variação de energia livre dessa reação é bem negativa. Por que é bem negativa? Porque essa molécula aqui, essa ligação em particular aqui, ela apresenta variação de energia livre muito negativa. É uma variação de energia livre de quase menos 50, certo? Então isso aí você vai conseguir, através da transferência da hidrólise dessa reação aqui, acoplada por uma enzima, você vai conseguir hidrolisar essa ligação e simultaneamente transferir esse grupo fosfato para uma molécula de ATP, certo? Essa é a reação da 3-fosfoglicerato quinase e a variação de energia livre dela é bem negativa. E o que mais que tem de interessante aqui? A formação de uma molécula de 3-fosfoglicerato e a formação de uma molécula de ATP. Essa aqui é o primeiro ATP. Para cada molécula de glicose vão ser gerados 2 ATPs desse aí, certo? Porque você vai ter 2 moléculas de bisfosfoglicerato, porque você vai ter 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Beleza. Então isso aqui, essa é a reação da 3-fosfoglicerato quinase. A próxima reação é uma reação que também depende de magnésio, da fosfoglicerato mutase, que vai transformar o 3-fosfoglicerato em 2-fosfoglicerato. A variação de energia livre padrão também é positiva, ligeiramente positiva. Novamente, o que vai acontecer para que essa reação proceda? Uma explicação lógica vai ser que a próxima reação, que é a reação do consumo dessa molécula de 2-fosfoglicerato e na formação do fosfenol piruvato, que é esse cara aqui, também vai apresentar a variação de energia livre negativa. Você vai ter a enolase retirando a molécula de água desse 2-fosfoglicerato, gerando fosfenol piruvato, numa reação que apresenta variação de energia livre positiva, padrão, mas na célula também vai estar próximo de zero, por um simples motivo, porque a próxima reação vai ter uma variação de energia livre muito negativa. Então sempre vão existir essas reações que impulsionam a via. Quais são as reações que impulsionam a via? São as reações que apresentam variação de energia livre muito negativa. Então,
você tem essa reação, por exemplo, voltei aqui 2 slides, a reação da 3-fosfopiruvatoquinase, quinase. Ela tem uma variação de energia livre muito negativa, então ela vai ter uma espontaneidade muito grande. Provavelmente ela vai acontecer retirando esse 1,3-bifosfoglicerato de solução. Então, a quantidade de 1,3-bifosfoglicerato vai estar baixa. Essa quantidade estando baixa, esse valor aqui não vai ser então esse 6, o valor da reação anterior, certo? Porque isso aqui vai estar uma concentração muito baixa. Então, a tendência vai ser que essa reação proceda nesse sentido. Da mesma forma, aqui para frente, essa reação apresenta uma variação de energia livre positiva, mas a próxima reação, a reação que vai transformar o fosfenolpiruvato em piruvato e gerar um ATP, apresenta variação de energia livre muito negativa. Menos 30. Então, sempre que você tiver um fosfenolpiruvato, na presença dessa enzima piruvato quinase e cofatores magnésio e potássio, sempre vai acontecer essa reação de uma forma bem espontânea. Então, a concentração de fosfenolpiruvato vai ser baixa, certo? Essa concentração vai ser baixa porque se tiver bastante fosfenolpiruvato, essa enzima vai catalisar a formação de piruvato e ATP. Essa é a última reação da via glicolítica. Então, de uma forma geral, a gente viu pelo menos 4 reações que apresentam variação de energia livre muito negativas. Quais são elas? Essa última, que tem como substrato o fosfenolpiruvato, que justamente é a última, então ela está puxando a via no sentido dela, certo? Ela apresenta uma variação de energia livre muito negativa mesmo. Então, essa molécula de fosfenolpiruvato, ela apresenta uma variação de energia livre muito negativa. Por quê? Porque a hidrólise desse fosfato aqui é capaz de gerar um ATP, certo? É capaz de fornecer energia livre suficiente para a transferência desse fosfato para esse ATP e ainda sobra menos 30 e uns quebrados de energia livre. Então, a energia é uma variação de energia livre muito negativa. Isso vai, digamos assim, puxar a via nesse sentido. Além dessa reação, tem essa outra reação aqui, que é a reação da 3-fosfoglicerato quinase, que também é bem negativa e vai impulsionar a via nesse sentido. Ou seja, aquele papo que eu comentei com vocês na segunda aula, que existe a variação de energia livre real, existe a variação de energia livre padrão, que no caso dos fenômenos biológicos é o delta G'0, né, que está relacionado a você medir isso em laboratório, mas é para condições padrão, não é para as condições da célula, certo? Acho que eu tenho um gráfico aqui, onde a gente tem as variações de energia livre padrão, os delta G'0 aqui, e os delta G' reais, em condições celulares, onde a gente está utilizando aqui para calcular os delta G's reais, as concentrações reais de cada um dos substratos e produtos dentro da célula. E você vê que todas as reações da via glicolítica apresentam variação de energia livre 0 ou negativa. Faz total sentido, porque as reações elas acontecem, né? Então, se as reações acontecem, é lógico que a variação de energia livre delas vai ser negativa ou próximo de 0, pelo menos. Então, esses são os delta G's reais, certo? E essas reações aqui que apresentam um delta G bem negativo, são as reações que impulsionam a via. Essas aqui estão na fase de investimento, e essa aqui é a reação que está realmente puxando a via no sentido de gerar piruvato, certo? Faz sentido? Espero que sim. Estou começando a fazer. Tá certo. Então, a gente viu todas essas reações, todas as enzimas, todos os cofatores necessários para fazer todas essas reações, e a gente viu que os intermediários são fosforilados, que a gente precisa de uma série de cofatores. Quais são os cofatores? Magnésio, o que mais? Potássio. Exatamente. Além dos cofatores, além de glicose, de todas essas enzimas, de magnésio e de potássio, precisa de quê para fazer via glicolítica?
NAD+, ATP e ADP, exatamente. São os, digamos assim, reagentes que a gente precisa para que a via aconteça. Precisa de tudo isso aí. Vamos seguir em frente. Esse cara aqui, o Warburg, ele foi ele ganhou o prêmio Nobel, claro, mas ele tem uma característica que eu acho bem mais interessante do que ganhar o prêmio Nobel em si. Que ele, no laboratório dele, foram alunos dele, 6 pessoas que ganharam o prêmio Nobel. Além dele, 6 alunos dele ganharam o prêmio Nobel, sendo que um deles foi o Krebs, certo? Então, tipo assim, o cara realmente ele teve a capacidade de preparar um bando de mentes para que essas mentes pensassem e fizessem coisas relevantes no mundo, né? Então, ele está de parabéns por isso. Obviamente que ele também trabalhou com cristalização e tal, que é uma das coisas que eu acho legal, mas essa capacidade de abrir a mente das pessoas para que elas consigam produzir alguma coisa realmente inovador, né, é realmente bem interessante. Então, ele está de parabéns. Queria só fazer um comentário sobre isso. E relacionado ao trabalho dele, que está relacionado a essa capacidade de você medir oxigênio em uma célula, certo? Medir o consumo real de oxigênio em uma célula, ele trabalhou nisso aí. Vamos dar uma olhada aqui numa outra coisa relacionada à via glicolítica, que é o câncer, certo? Então, muitos tumores, eles apresentam uma taxa de glicólise, muitos tumores, ou seja, células cancerígenas, apresentam uma taxa de glicólise muito maior do que a taxa de glicólise normal das células, de uma célula sadia, certo? Então, essa glicólise, ela vai acontecendo, a via glicolítica acontece nessas células de câncer, por quê? Porque as células querem crescer rápido, elas não podem ficar esperando o oxigênio para poder fazer o ciclo de Krebs e tal, assim, elas tentam gerar o máximo possível de energia, o máximo possível para se proliferarem, né? A lógica, a estratégia das células que são selecionadas e que sobrevivem, das células cancerígenas que eu estou falando, é justamente essa. E daí, vou mostrar para vocês uma estratégia que se tem para identificar o câncer partindo desse princípio aqui, partindo do princípio que a via glicolítica vai acontecer em maior velocidade nas células cancerígenas. A estratégia é marcar uma molécula de glicose com um flúor, certo? Um flúor radioativo, e administrar isso para o paciente. O paciente vai tomar o flúor radioativo, ele emite radiações em pequenas doses, não vai causar um mal para o cara, né? E ele vai tomar isso aqui e vai ser gerado esse intermediário aqui, ó, que é o 6-fosfo-2-fluoro-2-deoxiglicose, certo? Esse cara aqui, ele vai se acumular em tecidos que estejam fazendo a via glicolítica com alta velocidade, certo? Então ele vai se acumular lá e daí a gente vai conseguir detectar onde estão esses tecidos. E daí a gente vai ter um resultado como esse aqui, certo? Você vai ter um scan aqui do paciente e depois você vai ter um scan que pode ser colorido por computador, certo? Aqui você tem já ele não colorido e aqui você vai ter ele colorido, certo? O computador que vai colorir isso aí. E nesse slide aqui você vai ver que os lugares onde estiverem coloridos são justamente os locais para onde o câncer se espalhou, porque são justamente os locais onde essa molécula aqui, né, ela apresenta um fosfatinho aqui bonitinho, essa molécula, que é uma molécula parecida com a glicose 6-fosfato, ela se acumulou nesses tecidos aí. Então vamos ver onde que tem. No fígado tem. Então, provavelmente esse cara está com um tumor no fígado. Aparentemente, aqui no músculo você vai ter também um tumorzinho. E aqui na bexiga também, é isso? Não. Provavelmente ele vai ter que excretar essa molécula de alguma forma, esse flúor. Então, ele vai se acumular na bexiga normalmente, certo? Ele vai excretar através da urina. Então, isso aqui provavelmente não é um câncer. Provavelmente é simplesmente que tem urina lá contendo flúor radioativo que vai ser eliminada depois quando o cara for ao banheiro. E no cérebro, também não.
porque o cérebro tem uma taxa de glicólise muito alta já intrínseca. Então é esperado que você vai ter colorido aqui no cérebro, certo? Então pode até ser que tenha um câncer aqui, mas aqui a gente não vai conseguir identificar tão facilmente. Mas entenderam que a técnica, entendendo o mecanismo, você tem que entender a via, entender que o câncer tem uma taxa de glicólise muito mais alta que as outras células, você consegue planejar uma molécula, igual aquela molécula marcada com flúor, você consegue administrar isso para um paciente e depois você consegue fazer um PET scan e identificar, certo? Aqui na figura do meio, onde que você vai ter os focos, certo, de câncer. Se você for fazer simplesmente uma tomografia normal, você não vai conseguir ver isso. Bom, seguindo em frente. Fale. É tipo um contraste. Não é um contraste, mas o princípio é parecido. Certo? Ele vai se acumular em determinados tecidos e você vai conseguir detectar ele. Aqui a gente tem um slide um pouco mais complicadinho, mas está relacionado com a diabetes e a via glicolítica. Onde você tem um xizinho aqui, em vários locais, são os lugares que a diabetes está atrapalhando o metabolismo normal da célula, certo? Por quê? O que vai acontecer no caso dessa diabetes? Você vai ter um problema para produzir insulina, certo? Se você tiver um problema para produzir insulina, certo? Secretar essa insulina, ela não vai interagir com o receptor dela. Se ela não vai interagir com o receptor dela, essa cascata de fosforilação aqui não vai acontecer, certo? Se a cascata não acontecer, a proteína quinase beta não vai ser, na verdade, a proteína quinase B não vai ser ativada. Então ela não vai propiciar aquilo que eu comentei na aula passada, o posicionamento dessas vesículas contendo os transportadores de glicose na superfície da célula. Isso não vai acontecer. Lembra que eu comentei com vocês que os transportadores de glicose ficam em vesículas dentro das células e que quando você tem um sinal de insulina, isso é exposto na membrana, aumentando a permeabilidade da membrana para a glicose? Pois é, isso não vai acontecer caso você não tenha um sinal de insulina. Se isso não acontecer, você não vai ter esses transportadores de glicose na célula. E você não vai transportar glicose para dentro da célula. Se você não transportar glicose para dentro da célula, você não vai ter a via das pentoses fosfato e não vai ter a via glicolítica também. Consequentemente, você não vai ter piruvato. Consequentemente, a sua mitocôndria não vai estar fazendo o ciclo de Krebs, né? Não vai ter o principal substrato para fazer o ciclo de Krebs rodar. Consequentemente, você vai ter que começar a utilizar outras fontes de energia, né? E você pode acabar entrando num quadro de cetoacidose, né? Porque você não vai ter outra opção a não ser utilizar esses lipídios aqui. Faz sentido? Faz sentido. Basicamente, todos os lugares onde tem um xizinho, eles são comprometidos pela ausência de uma única molécula, a molécula de insulina. Se o cara tomar insulina, tomou insulina. Ah, pronto, o receptor ativa, posiciona essas vesículas contendo os transportadores de glicose na superfície da célula, a glicose é transportada, a glicose sendo transportada, a via glicolítica acontece. O cara não tem defeito em nada disso aqui. Ele só tem uma falta de um elemento que prejudica o todo. Esse slide ilustra a importância da insulina e do receptor de insulina, certo? No metabolismo celular, né? No metabolismo de qualquer célula. Então, isso aí é de fundamental importância. Isso aí é explorado de diversas formas, né? Não só para ajudar os pacientes que têm problemas em relação a isso. Tem também diabetes que causa resistência, né, à insulina, mas não estou comentando desse caso. Mas tem vários exemplos, por exemplo, tem fisiculturista que toma insulina junto com GH e outras coisas para ter maior anabolismo, certo? Obviamente, se você tomar insulina
sem ter muito cuidado, você pode ter um quadro de... esqueci a palavra mesmo. Hipoglicemia. E daí você pode desmaiar. E se você desmaiar com um quadro de hipoglicemia porque você tomou glicose na veia e não tiver ninguém para te acordar, você pode morrer, né? Mas, enfim, eu só estou citando exemplos onde realmente fica claro que a insulina é um hormônio fundamental, certo? É o hormônio que vai, por exemplo, regular, né, a via glicolítica. Uma das formas de regular essa via glicolítica é assim, então a via glicolítica vai acontecer? Quero ver acontecer sem glicose. Pronto, está regulada. Aí, se não tiver glicose, não vai ter como acontecer nada daquilo, e daí a via glicolítica não vai acontecer. É justamente o que vai acontecer quando você estiver com fome, igual agora. Todo mundo está com fome, sonhando com RU, né? Mas a sua glicose no sangue está lá embaixo e você não está comendo nada. Lógico, a via glicolítica não vai estar acontecendo numa taxa muito alta, né? Pelo contrário, talvez vocês estejam catabolizando e o que esteja acontecendo seja a gliconeogênese, que é o contrário da via glicolítica que a gente vai ver nas próximas aulas. Então, uma das formas de regular isso, primordial, é através de hormônios, sinais que vêm de fora da célula e avisam para a célula assim, beleza, tem isso aqui. Além disso, uma segunda etapa de regulação vai ser o quê? Reguladores alostéricos e algumas outras coisinhas mais, né? Que a gente vai ver eventualmente, a gente vai ter 2 aulas sobre regulação do metabolismo, certo? Do metabolismo de glicose especificamente. Então esse slide aqui ilustra a importância do controle hormonal sobre esse processo que a gente está estudando. Aqui a gente tem um slide que mostra os pontos de entrada de outros açúcares na via glicolítica. Então você pode ter a galactose. A galactose é o quê? Um dos componentes da glicose, certo? Da lactose. A lactose é formada por glicose, é um disacarídeo de glicose e galactose. Então, se você consome lactose, você vai ter uma lactase que vai quebrar essa lactose em glucose e galactose. E a galactose vai entrar aqui na forma de glicose 1-fosfato. E daí vai ter uma enzima que vai transformar isso, que é a fosfoglicomutase. Fosfoglicomutase vai transformar a glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato. Aí a glicose 6-fosfato entra na via glicolítica de boa, certo? Além disso, você pode ter a frutose entrando na via glicolítica aqui a partir da frutose 6-fosfato. Olha que interessante. A enzima que transformou a glicose, a frutose, em frutose 6-fosfato é a hexoquinase. Então a hexoquinase tem pelo menos 2 substratos, hein? Uma é a glicose e o outro é a frutose. Enfim, outros açúcares, a ideia não é decorar nada disso. A ideia é vocês lembrarem assim, poxa, o professor falou que outros açúcares podem entrar nessa via, sacou? Outros carboidratos podem entrar nessa via em alguns pontos distintos, certo? Dependendo do tipo de carboidrato, eles podem entrar em alguns pontos dessa via. Então, você pode fazer a via glicolítica, mesmo que você não tenha simplesmente só glicose, certo? Você pode fazer isso partindo de outros carboidratos também. Calma aí. Aqui é um slide que depois a gente vai ver isso aqui com muito carinho, que mostra uma molécula de glicogênio aqui, seria um polímero, continuaria para cá, e existe uma enzima que se chama glicogênio fosforilase, ela vai clivar uma molécula de glicose do glicogênio, gerando frutose 1-fosfato, certo? Essa frutose 1-fosfato, depois, então se você está com fome agora, nesse momento, com certeza, ou muito provavelmente, a sua enzima glicogênio fosforilase vai estar clivando resíduos de glicose do seu glicogênio, gerando glicose 1-fosfato, e essa glicose 1-fosfato vai ser substrato dessa enzima aqui, que vai ser a fosfoglicomutase, que vai transformar a glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato. E essa glicose 6-fosfato vai entrar na via glicolítica, né? Ela já é um intermediário da via glicolítica. Então essa é a forma com que os resíduos de glicose do glicogênio entram na via glicolítica.
esse slide aqui mostra a frutose 1-fosfato sendo clivada em uma molécula de gliceraldeído sem ser fosfato e de hidroxicetona pela frutose 1-fosfato aldolase. Mas é um slide menos importante. Esse outro aqui eu também não vou querer mostrar para vocês agora. Aqui a gente tem a conversão do piruvato, né, em outras moléculas. O destino do piruvato. O que vai acontecer com o piruvato? O piruvato pode se tornar várias coisas, certo? Através da fermentação ele pode gerar etanol, certo? Ou lactato aqui. Etanol, infelizmente, não em nós, né? Senão a gente ia comer um pão e ficar doidão, mas não rola. Isso aqui é só em levedura. Então, tem gente que queria ser uma levedura, mas não é. Então, humanos não vão fazer isso aqui, transformar piruvato em etanol. Humanos vão fazer isso aqui, transformar piruvato em lactato. Daí é isso que acontece quando vocês estão lá se exercitando na academia em alta intensidade. E daí vocês não têm oxigênio suficiente ou tem um excesso de piruvato, vocês precisam de uma energia extra, vocês vão fazer esse processo aqui para gerar o lactato, certo? A gente vai entender por que gera lactato, porque do piruvato para o lactato não é gerado ATP, certo? Então para que você gera o lactato? Eu quero ATP para poder malhar. Só que quando eu transformo o piruvato através de um processo de fermentação em lactato, não é gerado ATP. Então para que você faz isso? Boa pergunta, vamos responder ela em breve. Uma outra opção é transformar o piruvato em acetilcoenzima A. Isso vai entrar no ciclo de Krebs, certo? E aí essas moléculas vão ser oxidadas totalmente. Vão ser oxidadas até o fim, esses átomos de carbono. Para quem não caiu a ficha ainda, a ideia inteira de todo esse processo é pegar uma molécula de glicose, que basicamente é carbono ligado a oxigênio e hidrogênio, e pegar cada átomo de carbono desse e ligar o máximo de oxigênio possível nele, sacou? Essa é a ideia. A ideia é você pegar uma molécula que tem pouco oxigênio e ligar o máximo de oxigênio em cada carbono possível. E no final das contas, você vai gerar carbono ligado a 2 oxigênios, certo? Que é a forma mais oxidada do carbono, o CO2, certo? E durante esse processo você vai coletando a energia que vai sendo liberada do processo, certo? E você vai utilizando isso aí para fazer o que você quiser. Isso é um processo, né, de oxidação. Certo? Oxidação dessa molécula de açúcar. Então, os carboidratos eles já têm um pouquinho de oxigênio, mas é pouco oxigênio por carbono. E a lógica do processo inteiro, da via glicolítica e do ciclo de Krebs vai ser justamente isso. Oxidar ao máximo esses átomos de carbono, e quando você faz esses processos de oxidação, você vai liberando energia e você está acoplando esses processos, a síntese de ATP, a síntese de NAD, NADH, e outras moléculas importantes, certo? FAD e tal. Então essa é a ideia. Aqui temos a lactato desidrogenase, está chegando já no fim da aula. Podem ficar calmos, o RUS está próximo. Partindo daqui do piruvato para o lactato, a gente vai ter essa enzima lactato desidrogenase, e ela vai fazer o quê? Utilizar o piruvato que você gerou na via glicolítica para gerar lactato. A variação de energia livre é extremamente favorável, muito bom, menos 25, então essa reação ela vai acontecer e você vai ter que consumir o NADH e vai gerar NAD+ nesse processo, certo? Mas não gera ATP. Então para que você faz essa reação? Qual que é a lógica de fazer essa reação? Se você está fazendo essa reação justamente quando você está lá malhando, se exercitando ao máximo e você já está cansado, e daí esse ácido lático ele tem um problema. Ácido lático tem um problema, eu costumo chamar o ácido lático de beco sem saída metabólico. Porque o ácido lático não vai virar nada, certo? O ácido lático, ele, pelo menos até onde eu me lembro, ele não é degradado em uma molécula menor, ele não é fosforilado e depois gera ATP, não acontece nada disso. Depois que você gerou o lactato, você vai ter que voltar ele para piruvato, provavelmente, certo? Ele não é assim, parar. Hã? Parar o quê? Como se estivesse falando para você parar de fazer atividade? Não. Tem uma lógica. Diga. Eu não lembro.
Gliconeogênese? Ele não é, tipo, uma seletiva para gliconeogênese? Para gliconeogênese? Sim, ele é Não, porque ele vira o quê? De lactato você vai ter o quê? De lactato você vai ter que provavelmente fazer piruvato dele, né? Então, para usar a gliconeogênese, você teria que transformar em piruvato? Eu acho que é. Então, assim, por isso que eu estou chamando ele de beco metabólico. Quer dizer, beco sem saída metabólico. Porque você chega lá no lactato e daí você chegou nele e pá! Não tem opção a não ser voltar. Igual quando você entra no beco sem saída. No beco sem saída é assim, você entra no lugar, tá fechado, tenho que voltar. Não é isso? Um beco sem saída, por definição, é isso. E é basicamente disso que eu estou chamando lactato. Então, para que você gera o lactato, afinal de contas? Né? Se você não está gerando ATP, por que você vai querer gerar esse cara? Você gera, é uma reação espontânea, né? Mas para quê? Obviamente, tem uma resposta muito clara. Certo? A resposta muito clara é a seguinte: você vai estar gerando NAD+. Se você quiser fazer via glicolítica, você precisa de NAD+, certo? Se você não tem NAD+, ele não é um pré-requisito para fazer a via glicolítica? Não tem lá a reação, a etapa oxidativa da via glicolítica que consome NAD+, e gera NADH? E gera NADH, e gera NADH, e gera NADH, e a célula acumula NADH pra caramba, e o NAD+ acaba na célula, e você não pode mais fazer a glicólise, certo? Aí essa é uma forma de você falar assim, cara, eu quero fazer mais um pouquinho de glicólise, então eu vou gerar um lactato aqui, depois eu me viro com ele, mas vou ficar o resto do dia doendo, mas eu vou pelo menos gerar um pouquinho de NAD+, e daí eu posso fazer um pouco mais de via glicolítica, certo? E posso gerar um pouco mais de energia agora, porque é agora que eu preciso, certo? É como se fosse um crédito que depois você vai ter que pagar. Então a lógica do processo seria isso aqui. A via glicolítica gera NADH, e se você quiser continuar fazendo a via glicolítica, você vai ter que transformar esse NADH em NAD+. Para isso, você vai utilizar a lactato desidrogenase e gerar o lactato. Gerou o lactato? Regenerou o NAD+. Aí você pode fazer mais via glicolítica para gerar ATP. Por exemplo, célula de câncer faz isso aqui o tempo inteiro. Ela deixa acumular o lactato lá e não está nem aí. Gera lactato, mas ela faz a via glicolítica, gera energia para poder se duplicar e para poder seguir em frente. Entendeu? A lógica é essa. A célula... A cadeia de elétrons tem a liberação do NAD+, não? Sim, mas a cadeia transportadora de elétrons acontece aonde? E a glicólise acontece aonde? Pois é. E para fazer a cadeia transportadora de elétrons, você precisa de quê? Oxigênio. E aqui, isso aqui é anaeróbico, certo? Você não precisa de oxigênio. Então você pode fazer isso aí independente de ter qualquer tipo de limitação nesse sentido. Que é o que a gente acaba fazendo, né? Frequentemente. E daí a gente deposita esse lactato e depois lida com ele, certo? O lactato provavelmente vai acabar indo ou vai ser convertido de novo em piruvato, ou vai acabar se difundindo para o sangue e depois em outro tecido ser metabolizado, por exemplo no fígado, certo? Então, a gente vai ver isso com detalhes em outras aulas. Mas o importante aqui é vocês entenderem a lógica do processo. É uma reação espontânea, não gera ATP, mas ela gera um reagente fundamental para que você continue fazendo a via glicolítica, que seria essa regeneração do NAD+. O que mais que nós temos aqui? Aqui, no caso, é a fermentação alcoólica, que a gente não vai fazer, né, mas alguns organismos fazem. Professor, só é gerado lactato na atividade física? Não. Nas células cancerígenas também são gerados e também, provavelmente, algumas outras circunstâncias metabólicas também. Mas, assim, normalmente o exemplo mais comum, que fica fácil de vocês entenderem, porque existe uma demanda de energia naquele momento e você já está cansado, suas reservas de ATP já estão baixas, sua reserva de creatina já está baixa e você precisa de energia e daí você faz isso, gera o lactato. Mas não, existem outras circunstâncias também. A gente não está falando aqui, por exemplo, de greve de fome ou
alimentação com restrição em determinadas coisas, está supondo um ser vivo em condição normal, assim, em condições normais, digamos. Bom, fermentação alcoólica é o que vai acontecer quando o pessoal vai querer fazer uma cerveja ou alguma coisa do gênero. Você vai estar utilizando o piruvato descarboxilase, gerando aldeído e finalmente gerando o etanol através da álcool desidrogenase. No nosso corpo a gente metaboliza o etanol de forma parecida com o reverso dessa reação aqui. A gente utiliza uma álcool desidrogenase, é uma enzima que vai gerar aldeído, e esse aldeído vai causar uma ressaca enorme, certo? Então, quando você toma muito álcool e você vai eventualmente ter uma ressaca, justamente é porque a sua enzima álcool desidrogenase está funcionando muito bem e você tem uma formação de aldeído, que é o cara que vai te dar justamente a ressaca, se você não tiver uma enzima que metabolize ele de uma forma eficiente, certo? Só um comentário, essa piruvato decarboxilase, ela precisa desse TTP aqui, que é essa molécula aqui, tiamina pirofosfato. Essa tiamina é uma vitamina, certo? E ela é capaz de transportar um grupo acetato aqui. Acetaldeído, ele vai transportar nessa molécula aqui. Só estou comentando porque eventualmente a gente vai ver essa tiamina de novo. Então, tiamina nada mais é do que uma molécula que vai ser capaz de, em algum determinado momento, transportar um grupo acetaldeído aqui. Aí aqui tem algumas reações que dependem dessa tiamina. Importantemente, a gente vai ver essas transcetolases e a gente vai ver a piruvato desidrogenase com bastante detalhe nessas aulas, certo? Aqui é o ponto de entrada do glicerol. Normalmente eu fico dando uma certa ênfase nisso aqui, mas hoje eu não vou me estender nisso aqui não. Mas é importante que o glicerol, porque de onde que vem o glicerol? Dos triacisgliceróis, certo? Os ácidos graxos, se você for consumir eles, você vai acabar gerando ácidos graxos e glicerol. E daí o glicerol tem que entrar em algum ponto. Esse aqui seria o ponto de entrada do glicerol. Ele entra como gliceraldeído 3-fosfato. Mas não vou me estender nisso aqui não. Vou finalizar a aula por aqui mostrando como que funciona a fermentação alcoólica comercial, né? Ou seja, para gerar cerveja, uísque, você precisa de fermentar. Então é um processo que utiliza leveduras. Leveduras são fungos, né, que vão fazer aquele processo de fermentação alcoólica e consumir o malte, gerando o álcool, né, e o resto da bebida que você vai beber. E daí eu vou deixar vocês com um sonetinho. Espero que vocês tenham aprendido algo.